Bom, vamos lá. Paz e graça a todos os irmãos, saudações a todos. Mais um domingo em que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Amém? Bom, amados, eu gostaria de compartilhar uma mensagem com os irmãos que pudesse trazer uma certa dose de ânimo para todos nós. O tema da nossa mensagem hoje é Redirecionados pela Cruz. Irmãos, nós nos reunimos aos domingos com uma variedade de sentimentos e pensamentos. Às vezes chegamos aqui porque pensamos que devemos estar aqui, outras vezes chegamos aqui querendo estar juntos uns dos outros, ou simplesmente queremos que esse tempo, essa fase acabe logo. Especialmente, amados, necessitamos estar aqui, né? Necessitamos nos consolar e animar uns aos outros, e necessitamos lembrar aquilo que é duradouro. Necessitamos do partir do pão na ceia do Senhor, pois existe, um sinalizador na cruz, do qual a ceia nos convida a lembrar, e crer no teu coração, amados, que a tua casa, a minha casa, é a casa de Deus Pai hoje, e que temos a presença dele com cada um de nós, pois a promessa é: eu estarei com vocês, e eu estarei em vocês. Em todo o Novo Testamento, as Escrituras nos chamam para estar junto à cruz. Sempre que a igreja enfrentava um novo desafio, uma questão confusa, ou uma crise terrível, como essa que vivemos hoje, os escritores inspirados diziam: olhem para a cruz. Ao ver como os cristãos fizeram isso em situações vividas há muitos anos atrás, nos lembramos de que a mesma cruz nos ajuda a superar qualquer coisa hoje. Um primeiro exemplo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos onde a cruz guia a igreja por águas tempestuosas, é visto na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tendo acompanhado o início daquela igreja, Paulo tinha um carinho especial por ela. Ao mesmo tempo, porém, ele estava profundamente preocupado com as diversas discussões que dividiam a igreja, uma situação real. Na introdução de sua carta, ele rogou que eles fossem unidos. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 11, ele vai dizer: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. E qual é a solução para um problema como esse? Paulo disse que era a cruz. Um pouco mais à frente, no versículo 23, ele vai nos dizer: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Um pouco mais à frente, no capítulo 2 e no versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está dizendo: olhem para a cruz aos Coríntios, e vocês encontrarão caminho para acabar com a divisão. Um segundo exemplo de como a cruz guia a igreja nos tempos difíceis aparece em 1 Pedro. Essa carta foi escrita num contexto de perseguição, quando os cristãos estavam sendo perseguidos por causa da fé, onde os cristãos, então, poderiam encontrar consolo e esperança em tempos de aflição. Pedro vai nos dizer, e disse naquele tempo, para irem até a cruz. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 24. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças,
mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Olhem para a cruz, dizia Pedro, e vocês encontrarão caminho para vencer o sofrimento. Um terceiro exemplo da maneira como a cruz guia os cristãos em tempos de confusão, aflição, encontra-se em Gálatas. A carta aos Gálatas foi escrita para contrariar o legalismo, que estava ameaçando as novas igrejas que Paulo ajudara a estabelecer em sua primeira viagem missionária. Falsos mestres haviam seguido Paulo em suas viagens e estavam ensinando que os cristãos precisavam obedecer à lei de Moisés, para serem salvos. Paulo viu isso como uma mentira que ameaçava a própria existência da igreja. A quem os cristãos, então, podem pedir ajuda para lidar com falsos mestres e seus falsos ensinos? Paulo diz que deveriam ir até a cruz. Gálatas, capítulo 3, versículo 11 ao 13. E é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Olhem para a cruz, dizia Paulo aos Gálatas, e vocês descobrirão como avaliar ideias controversas e desordenadas. São 3 exemplos claros e que de fato aconteceu, onde a igreja passou por dificuldades, por erros, por sofrimentos, e somente a cruz de Cristo poderia direcioná-los ao verdadeiro alvo, ao verdadeiro foco. João, no seu capítulo 12, versículo 32, Jesus declarou: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Amados, a cruz impele nossos corações e nos atrai ao maravilhoso Salvador, que nela morreu por nós, Jesus Cristo. Amados, algumas promessas vão se cumprir no meio do deserto, algumas geradas no meio dele. Certamente, se você fizer do Senhor a sua confiança, Deus já determinou nossos limites, Deus nos sustenta através da sua palavra. O poder do nome de Jesus é suficiente para nos manter de pé. A esperança que habita em nós é suficiente para que nós não pare. Existem dias que são maus, como os que estamos passando hoje, mas nós carregamos a esperança da glória de Deus dentro de nós. E apesar do dia mau, nós não vamos ficar no meio do caminho, não vamos desistir. Nós não vamos parar, pois dias maus ainda assim carregarão milagres. Irmãos, a palavra precisa ser uma verdade na nossa vida. Aqueles que semeiam com lágrimas, certamente colherão com júbilo. Se está cansado, continua caminhando. Se está cansado, continua semeando. Se está frustrado, deixa Deus renovar você, Mas não pare. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Amados, a cruz redireciona a cada um de nós. Eu queria concluir a mensagem com uma analogia que eu vi em um livro outro dia, onde um escritor chamado Bill contou como em sua infância um menino briguento costumava atormentá-lo, chegando certo dia a tirar-lhe um anel especial que ele ganhou de aniversário. Todos os dias, Bill pedia seu anel de volta, e todos os dias o menino briguento dizia que só devolveria o anel se Bill deixasse que ele batesse nas suas costas o máximo que aguentasse. Temendo a dor, Bill sempre ia embora sem o anel, sentindo-se humilhado. Então, um dia, um amigo de Bill, chamado Larry, disse para o menino que
ele levaria a surra. O briguento bateu em Larry e depois devolveu o anel para Bill. Pensando nisso mais tarde, nessas lembranças de infância, Bill escreveu que hoje não faço ideia do que aconteceu com o anel, mas jamais me esquecerei do que Larry fez por mim, quando ele levou aquela surra no meu lugar. Da mesma forma, hoje, a cruz de Cristo, irmãos, nos ajuda a reorientarmos as nossas vidas depois de uma semana conturbada. Ela nos mostra como encarar desafios novos e dolorosos. Ela nos reboca o coração e nos redireciona a Deus, ao centro de tudo e o que de fato importa e aonde os nossos olhos devem permanecer até a sua volta. Amém? Eu gostaria de encerrar o sermão de hoje com um texto que se encontra em Abacuque 3. Se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias e acompanhar comigo. Abacuque, capítulo 3, versículo 16 ao 19. Abacuque, capítulo 3, versículo 16 ao 19. Ouvi, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Jesus sempre será o nosso alvo. Que a paz e o amor de Deus e essa palavra possa edificar a cada irmão aqui presente. Amém.